Boa noite, a paz, paz do Senhor. É boa noite, mas já tá claro, hein? Mas é boa noite. Boa noite, paz do Senhor. Bom, temos a imensa alegria e o prazer de estarmos aqui novamente, junto com vocês, estudando a palavra de Deus, sendo fortalecido no Senhor. Esperamos que Deus venha falar no profundo de cada coração nesta noite, para que a gente possa aprender, né? Tudo aquilo quanto Deus quer realizar e ensinar a gente a respeito da sua palavra. Que a gente possa estar pronto, né? Pronto para o Senhor. Bom, nós vamos começar hoje a falar sobre a escatologia de Apocalipse. Capítulo 1. Introdução ao estudo de Apocalipse. O último livro da Bíblia encerra toda a revelação de Deus e narra o fim de todas as coisas. De maneira muito clara e detalhada, encontramos neste livro o registro do fim da história da humanidade e do destino de cada pessoa. Tudo isso está em um livro fechado com 7 selos, os quais ninguém pode abrir a não ser o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso está lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Uma chave para se entender o livro de Apocalipse é o estudo do livro de Daniel, como nós estudamos agora há pouco, a escatologia de Daniel. O Apocalipse faz referência ao escrito de Daniel mais do que qualquer outro livro das Sagradas Escrituras. Portanto, o estudo do livro de Daniel, no volume 3 do curso de teologia, providenciou o fundamento necessário para a análise que agora iniciaremos. Localização. Então, primeiro tópico, localização geográfica da Ásia Menor e as 7 igrejas. Escatologia. Para o estudo de determinado tema, deve-se iniciar a análise de sua denominação, que poderá ajudar a compreender aquilo que se pretende estudar. O termo escatologia deriva do grego eschatos, E-S-C-H-A-T-O-S, que significa último no tempo ou no lugar. Não é que é chato não, né? Não é que é chato, eschatos. Então era chato. Mas não é com EX, né? Esca. É E-S-C-H-A-T-O-S. Então, significa, de novo, o último no tempo ou no lugar. Último numa série de lugares. Último numa sucessão temporal. E logos, que pode significar palavra proferida a viva voz, que expressa uma concepção ou ideia, ou que alguém disse, discurso, doutrina ou ensino. Tudo isso, né, significa essa palavra. Logos. Chatos, né? E logos. A concepção filosófica do logos ocupa um lugar essencial na história longa e complicada desse tempo, pois influenciou ao mesmo na forma as ideias judaicas e pagãs tardias de um logos mais ou menos personificado. Devido à alta frequência da utilização da ideia do logos antes do cristianismo, e simultaneamente a ele, se faz necessário o leitor estudá-lo tal como aparece no helenismo ou no judaísmo. Assim, a escatologia bíblica é o ensino das últimas coisas. É a doutrina que revela os eventos futuros e certos que estão reservados para tudo quanto existe, incluindo-se a Terra, os astros, as galáxias e toda a forma, toda a matéria disseminada no espaço. Você vê? Interessante, né? Então, a escatologia é o fim de tudo. Isso. A história do fim de tudo, né? Da humanidade, do universo, né, todo. Vem mais um pouquinho pra cá. Aí. Se aparecer melhor aí, né? Pra ela ficar melhor aí na fita aí. Então,
É o fim de tudo, né? É o Dos fim astros. de tudo. É o fim de tudo. Dos planetas, né? É a história do fim de tudo. É muito interessante a gente saber, né? Que tem a história do começo, Gênesis, E a história do fim. Que é o livro de Apocalipse. Isso. Bom, não é apenas a escatologia bíblica é o ponto culminante da teologia sistemática. Não é apenas o clímax, ou o desfecho, ou a consumação do estudo teológico, mas a suprema demonstração do amor de Deus. Amém. Porque veja, né, o quanto Deus tem sido longânimo com a humanidade. A gente vê ao longo de tantos anos, tanto pecado, tantas ofensas ainda, Deus suportando, mesmo depois Sim. da crucificação, mesmo depois do preço pago, da graça recebida, o povo continua pecando. Sim. Deliberadamente pecando, mesmo sabendo da redenção e da graça de Jesus Cristo. Deus, o arquiteto das eras, achou por bem confiar no seu plano para o futuro. Pensa bem nisso, gente. Deus achou em nós, não que a gente mereça, mas confiou. Confiou. Sim. Né? Ele confiou o seu plano para o futuro e revela no seu propósito de forma promenorizada por meio de sua palavra. A maior parte das escrituras dedica-se à profecia, mais do que qualquer outro assunto, pois aproximadamente 1/4 da Bíblia era profético na época em que foi escrito. Né? Então tem mais profecias na Bíblia do que outra coisa. Existe um julgamento refinado para discernir o que se deve ser interpretado, a letra em composição ao que deve ser interpretado de forma espiritual e alegórica. Então você vê que tem duas coisas. Ele está falando de forma espiritual e alegórica. Então, essa é a grande confusão. Porque tem gente que acha que tudo é alegoria. E não é. Não pode. Né? Tem coisas que são alegorias e tem coisas que não são alegorias, né? Sim. E essa é a grande... a gente precisa estudar mesmo para saber. Não, e tem muita gente que usa isso também como desculpa. Não, tem tudo outra. Para ele é alegoria. Também tem outra coisa. Muita coisa já aconteceu. Já aconteceu. E não foi alegoria, né? A coerência da revelação de Deus como um todo no Antigo e no Novo Testamento deve ser mantida. Percebe-se através da história da igreja que os detalhes doutrinários sempre estiveram apropriados às necessidades interpretativas das épocas. Então, ou seja, né? Sempre nas épocas. Nos primeiros 5 séculos, foi debatida a doutrina acerca da divindade de Cristo pelos primeiros pais da igreja. Né? Isso se adequava às necessidades da época. São próximos da encarnação do Verbo. Questionava-se se Cristo era ou não homoision. Homoision. É o que está escrito aqui, gente. É difícil. Homoision. Homoision. Da mesma substância. Semelhante do Pai. Semelhante, né? Do Pai. Em seguida, se debateu muito sobre a doutrina da Trindade. A gente viu isso lá no começo, né? Lá do no começo, curso. Nós vimos, né? Quanta briga para dizer que Jesus não tinha vindo em carne, que Jesus não era Depois homem, que Jesus era espírito, que Jesus era homem, mas não era Deus. E aí, até que se colocou as coisas direito. Então se debateu muito sobre a doutrina, obrigando a convocação de vários concílios até firmar-se um senso comum, né? Todos em comum acordo, né? Sim. A igreja antiga, não dividida, produziu um credo unificador cuja intenção foi servir como declaração definitiva, mas não exaustiva da fé. Ele se tornou conhecido como credo niceno, por ter ocorrido em Niceia, no ano de 325 DC, como já estudamos em outras no início. Falamos sobre o credo de Niceia. Ainda havia rumores concernentes às doutrinas, o que fez a igreja se reunir em outra oportunidade, e isto
em Constantinopla no ano de 381 depois de Cristo, daí ser frequentemente mencionado como o credo de Constantinopla, ou credo niceno-constantinoplano. Nossa! Com a solução dada aos conflitos cristológicos pelos concílios nicenos e constantinopolitano, Olha, irmãos, desse tamanho a letra. surgiram outros conflitos doutrinários acerca do pecado, da salvação, da predestinação e da eleição. Durante a Idade Média, os conflitos doutrinários eclesiológicos foram os alvos dos críticos, somente sendo interrompidos pelos teólogos reformadores, que fizeram uma ligação entre a escatologia e a soteriologia e a eclesiologia. Todavia, à medida que foi se aproximando o segundo milênio da história da igreja, apareceu um novo conflito doutrinário debatido pelos teólogos, que é o tempo que nós estamos vivendo, que é a escatologia cristã e suas perspectivas. Ou seja, a escatologia é por causa do tempo do fim. Então, fizeram a doutrina da salvação, né? Isso. Leram a Bíblia toda e colocaram a doutrina da igreja, né? Que mais? Soteriologia. Né? É. E a eclesiologia. E da doutrina da igreja. É. Soteriologia. Aí viram que era necessária a escatologia. Sim. Então agora é o que nós estamos entrando, dos tempos, né? do fim, né? Então, aí a escatologia, mais do que qualquer outro campo da teologia, tem sofrido muito nas mãos dos intérpretes. Sim. Mas nada nos impede de adentrarmos nesse imensurável manancial de águas vivas. E é o que faremos. No estudo introdutório, a escatologia bíblica faz-se necessário não só falar sobre os últimos acontecimentos, o acontecimento futuro, como também relembrar o passado como ponto de partida, para se entender o presente e o futuro que está se aproximando. Assim, nessa introdução, discorremos sobre as dispensações e as alianças que Deus pactuou com os homens. Interessante, né? Essa parte das dispensações. Sim. Agora nós vamos então para o capítulo 2, vamos estudar agora sobre dispensações. Então anota aí, dispensações. Pela ordem dos acontecimentos, esse capítulo deveria ser ocupado pelo milênio. Entretanto, achamos por bem estudarmos antes as dispensações e as alianças estabelecidas entre Deus e os homens. Não devemos, contudo, tomar o dispensacionalismo por base doutrinária, mas como fato o é por ajuda de uma melhor compreensão dos propósitos divinos. Precisamos ter em mente a revelação progressiva de Deus aos homens, e é importante com clareza a verdade bíblica de que a salvação é pela graça, por meio da fé no Redentor que nos foi prometido desde a criação do mundo. Isso está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Conforme a Bíblia anotada de Scofield, o termo dispensação significa, então anota aí, um período de tempo em que um indivíduo é experimentado quanto à sua obediência a alguma revelação especial da vontade. Gente, isso aqui é importante. E quando esse indivíduo ele é experimentado? Quando? Ao longo da vida. Ele nasce já Deus com o propósito de fazer com que ele seja nesse tempo o indivíduo ele é experimentado quanto à sua obediência à sua revelação especial da vontade de Deus. Ou seja, nós nascemos com um propósito de conhecermos a palavra de Deus, conhecemos o sacrifício da cruz, nos arrependemos dos nossos pecados para que os nossos olhos possam ser abertos
e Deus revelar a sua verdade, a sua palavra ao nosso coração. Ou seja, e depois sermos experimentados pelo Senhor na questão de obediência e também se somos firmes na vontade de Deus. Então, na Bíblia, a palavra dispensação encontra-se 4 vezes no Novo Testamento. Primeiro, 1 Coríntios 9, 17. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Deixa eu ler em outra versão, Jorge. E Efésios? Em Peraí. outra versão? Deixa eu ler outra versão. Vamos ver. King James. Não. Peraí. É a transformadora aí, tem a internacional. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Eu queria na versão que tivesse a palavra dispensação. Ótimo. E também no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Ótimo. E Colossenses 1, 25. Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Ok, isso Amém. É muito bom, né? Então a gente precisa saber, né? Que a palavra grega é oikonomia. E ela oikonomia. E a latina é oeconomia, da qual se deriva a palavra economia, que segundo o dicionário Aurélio significa arte do bem, administrar uma casa. Conforme Louis Berkhoff, há sérias objeções a esse conceito. A palavra dispensação, oikonomia, que é um termo bíblico aqui empregado no sentido antibíblico. A referida palavra indica mordomia, uma disposição ou uma administração, mas nunca um período de prova ou experiência. Ele está falando da questão da economia, né? Portanto, o uso bíblico do termo dispensação empregado no Novo Testamento pode ser utilizado no sentido lato de administração e também de forma mais específica, representando a administração divina. Eu estou vendo aqui no dicionário também que pode ser repartir, distribuir, conceder, dispensação de bens, mas também, mais agora, religião, espaço de tempo em que um protestante passa a ser submetido para demonstrar sua obediência a Deus. Isso. Mas mais isso também, aí, né? No latim então, mas aqui quando ele fala assim, representando a administração divina, significa o seguinte, que Deus nos encarregou de administrar tudo que é concernente à sua vontade na terra. Você sabe um exemplo que Jesus fez e ele deu a respeito de administrar as coisas do Senhor? Foi quando ele encontrou com Pedro, lá quando eles estão pescando e Jesus então apresenta para eles o peixe pronto e o pão ali, e ele chama Pedro para conversar um pouquinho. E ele chega para Pedro e pergunta assim: Pedro, você me ama? E Pedro diz: eu amo. Ele falou: então, apacenta as minhas ovelhas. Ele está querendo dizer o seguinte: cuida das minhas coisas. E ele pergunta isso por 3 vezes.
cuida daquilo que é meu, cuida das minhas coisas. Assim ele chamou eu e você, todos quantos creem em Jesus Cristo, ele chamou-nos para cuidar das coisas dele. Então é aqui, olha, a administração divina. Ele encarregou-nos desse trabalho. Jerônimo, que traduziu a Vulgata Latina, se utilizou do termo latino dispensatio ao se defrontar com a palavra grega oikonomia, que quer dizer dispensar ou distribuir. Vale ressaltar que entre os dispensacionalistas não há concordância entre si quanto ao número e à exceção das dispensações. Todavia, apresentaremos a definição dada pela Bíblia Scofield, que divide as dispensações em 7. Isso é importante você anotar. Primeiro, inocência. Segundo, consciência. Terceiro, governo humano. 4, patriarcal. 5, lei. 6, graça. E 7, reino. Então, é sobre isso que é relacionado às dispensações. Então, ele está dizendo que há 7 dispensações e nós vamos estudar cada uma delas. A primeira vamos ver aqui o que está escrito aqui sobre dispensação da inocência. Teve seu início na criação do homem. E se entendeu até a sua expulsão do jardim do Éden. Ou seja, no período entre ele até que ele caiu em pecado e foi expulso do paraíso. A palavra-chave aqui é inocência, pois o homem ainda não havia desobedecido à ordem divina e vivia em plena comunhão com o seu Criador até o dia em que foi expulso do jardim do Éden, como está escrito lá, isso, no Gênesis capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Eu estou vendo aqui a Márcia e a Magda, que deu ali a paz do Senhor para vocês. É um prazer estar com vocês aqui. Bom, o homem falhou nessa dispensação e deixou de ser inocente, passando então a viver pela consciência. Nessa dispensação é feita a promessa escatológica da destruição definitiva de Satanás. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui está falando da destruição definitiva do diabo. Bom, agora vamos à dispensação da consciência. Essa dispensação durou desde a queda do homem até o dilúvio, abrangendo um período de aproximadamente 1656 anos, ou seja, desde a queda, é isso que a gente precisa entender, desde a queda de Adão até o dilúvio, foram 1656 anos. A Bíblia não relata o tempo em que Adão esteve com Deus no paraíso. A Bíblia não relata. Se isso foi dias, se isso foi meses, se isso foi anos, se isso foi milênios. Não fala. Né? Há um tempo, a Bíblia não fala. Há um tempo em que Deus criou Adão. Há um tempo que Adão... se vocês podem observar, é o seguinte. Houve um tempo que Adão cultivou, Adão deu nome aos animais, tem tudo isso. Né? E você consegue imaginar, olha só, gente, é isso que vai acontecer com a gente. Olha só. Adão via Deus todo dia. Você consegue imaginar? Chegava de tarde, Deus ia lá passear com ele. Passear, conversar, assim, ó, tete a tete. Quando fala isso, eu tenho uma lembrança tão boa, sabe? Da minha infância, né?
de quando chegava tarde, fala que Deus ia passear com Adão, Com né? Adão. Eu lembro do meu avô chegando do trabalho e a gente tudo ia na bicicleta dele para ele passear com a gente. Mas pensa nisso, gente. Quando nós estivermos no céu, na presença de Deus, nós vamos fazer exatamente o que Adão fez. Vamos estar com Deus, passear com Deus, conversar com Deus, com Jesus, né? Não só e com todos os habitantes dos céus, é claro, mas vamos ter acesso direto. Visivelmente vamos ver Deus face a face. A gente não E sabe é como ele aquilo é. que o Hernandes Dias Lopes falou, né? Que a gente vai passar a eternidade conhecendo Deus. Conhecendo Deus. Porque Isso. Deus, ele é infinito. É. Nunca Gente, não acaba dá de pra conhecer imaginar ele, isso, né? nunca. Mas a gente pensa que Adão teve esse privilégio, gente, de ver Deus, de conversar com Deus, de andar com Deus, de caminhar com Ele, de ouvir os passos de Deus. É mole? Né? O celular tá dando É. tilt aqui. Bom, aí então entre um período e outro foi 1656 anos. Expulso do Éden, o homem passa a experimentar, depois disso ele passa a experimentar o bem e o mal. Sua consciência foi despertada. O resultado desse conhecimento se encontra em Gênesis capítulo 6, versículo 5. 5. Olha só. Olha o resultado. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Você imagina isso, gente? Então, ou seja, o resultado dessa consciência despertada foi só para o mal, não foi para o bem. Muito embora o homem tendo conhecimento também do bem, mas ele se inclinou para o mal, como nós estamos vivendo nos dias de hoje também, né? E muita gente só se inclina para o mal, para o bem não. Bom, onde se finda a dispensação da consciência com o advento do dilúvio, que sobre a terra, que está no livro de Gênesis capítulo 6, versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Você consegue pensar no seguinte, gente. Foram 150 dias. Deus desfez toda a carne humana, até mesmo ossos, em 150 dias. Como isso aconteceu, não sei. Eu não sei se esse dilúvio era radioativo, o que era. Não existe nenhum esqueleto do dilúvio. Em nenhum estudo. Você vê que acha dos dinossauros. De paleontólogo, né? De paleontologia, não se vê esqueletos desta época. Porque nesta época é quando existiam os gigantes. E não se vê os ossos, esqueletos dos gigantes. Não se acha. Não. Deus destruiu de uma forma que a gente não sabe como foi, mas ele destruiu. Na dispensação, os homens viviam originalmente em um estágio pré-social e pré-político, caracterizado pela mais perfeita liberdade e igualdade, que, segundo autores clássicos, como John Locke, denomina de estado de natureza. Nessa dispensação, o homem também falhou, a ponto de Deus dar cabo da humanidade em consequência da corrupção de toda a espécie humana. Bom, vamos agora à dispensação do governo humano. Opa, acabou meu tempo. Acabou meu tempo, irmão. Acabou meu tempo. Vamos lá que eu vou transferir aqui a leitura para o meu tirar. lado. Não, deixa aí. Não. Então vamos lá, né? Dispensação de qual? Do governo humano. Essa dispensação perdurou desde o tempo do dilúvio até a chamada de Abraão, envolvendo um período de 427 anos. Nessa dispensação, os homens começaram a se organizar em sociedades, dando início à formação das primeiras nações-estados,
como, por exemplo, Babel, Assur, Misraim, entre outras. A terra começou a ser dividida entre as nações, prevalecendo a lei do mais forte. Gênesis 10, 25. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, portanto, em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Ou seja, aqui fala então quando foi repartida a terra. A terra. E virou então em nações. Antes era uma coisa só. Nessa dispensação, para que não se possa abusar do poder, Deus instituiu o governo humano, com a finalidade de que o poder contenha o poder. A ordem divina foi essa: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Gênesis 9, 6. Não, isso aqui já leu. Em suma, os homens firmam entre si um pacto de submissão, pelo qual, visando a preservação de suas vidas, transferem a um terceiro homem ou assembleia a força coercitiva da comunidade, trocando voluntariamente sua liberdade pela segurança do Estado, passando do estado de natureza para a sociedade política ou civil. Dispensação patriarcal. Essa dispensação se inicia a partir da aliança feita entre Deus e Abraão, cerca de 1960 a.C., ou 427 depois do dilúvio, perdurando 430 anos. O seu fim acontece quando do recebido da lei no Monte Sinai. Então, ali acaba uma dispensação, né? Que é Êxodo 19, 8. Então, era patriarcal até chegar aqui no Monte Sinai. Então o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. É importante destacar a diferença entre dispensação e aliança, como ensina Scofield. Importa distinguir dispensação de aliança. A primeira é um modo de experimentar o estado espiritual do povo. A segunda, porém, é eterna, porque é incondicional. A lei não anulou a aliança abraâmica. Uma propaganda esquisita aí, né, Jorge? Já pegou aí, Jorge? Gálatas 3, 15 a 18. Gálatas 3. 15 a 18. Temos que entender isso, né? Que a aliança, não, dispensação não é aliança, que a primeira experimenta o estado espiritual do povo. E a outra é incondicional, a aliança, no caso, né? Sim, a aliança que Deus A lei não anulou a aliança abraâmica. Vamos ver. Irmãos, como homem falo, se o testamento de homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. De 15 a 18. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades como falando de muitos, mas como de uma só. E é a tua posteridade que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida. Ou seja, não tá invalidando a aliança que Deus fez com Abraão. Porque é eterna. Que é eterna. De forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Então, a posteridade de Abraão era Cristo. É Cristo. Glória a Deus. A lei, já lemos. Antes era uma medida disciplinar, a dispensação no caso, até que viesse a posteridade a quem fora dada a promessa, que é Cristo, né? Gálatas 3,
de 19 a 29. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa da transgressão, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para que aquela fé que se havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Ou seja, gente, isso aqui talvez você deve estar achando um pouco complicado, mas não é complicado, porque é o seguinte, ele está falando que antes da graça de Jesus Cristo ser derramada sobre eles, eles estavam guardados debaixo da lei. Entendeu? Por quê? Porque antes da lei, Deus fez uma promessa a Abraão. Lembra daquela passagem que Jesus fala do rico e o Lázaro? Então aí, o rico fala assim: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e molhe a minha língua, que eu estou em tormento. Estou em chamas. Então ele diz assim: estou em chamas. Aí a Bíblia, e Jesus diz que o rico estava no Hades e o Lázaro estava no seio de Abraão. Quando ele fala seio de Abraão, ele está falando promessa. Então, todos aqueles que morriam, como Davi, como Salomão, como os profetas, Daniel, todo mundo. Todos os que morreram antes de Jesus estavam no seio de Abraão. Uhum. Quando, por ocasião da passagem de Pedro, mas nós vamos depois, e só para eu citar aqui para vocês, Pedro fala que Jesus foi aos espíritos em prisão. Por que em prisão? Porque, na realidade, eles é como se estivessem aprisionados, mas, porém, com liberdade, mas estavam no seio de Abraão, esperando ali. Esperando. E ele vai lá e se anuncia para eles: olha, vocês esperaram a promessa que foi feita a Abraão. Eu sou a promessa. Eu vi o Jim Swagger fazer uma ministração, uma pregação disso na época que ele pregava na televisão. Impressionante, gente. Foi maravilhoso. Quando ele fala que Jesus foi anunciar os espíritos em prisão. Ainda tem até 25, 29 aí. Então, é que parece meio complicado, então a gente tem que explicar isso para a pessoa entender o que ele está falando aqui. Então, assim, ó, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio, né? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Veja só uma coisa. Guarda bem isso. Tem pessoas que todo mundo fala: todos nós somos filhos de Deus. Não. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, só se torna filho de Deus quando recebe Jesus como Salvador e Senhor. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, quando ele fala do batismo em Cristo, morreram com Cristo. Já vos revestiste de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Glória a Deus por isso, né? Depois 4, de 1 a 7. Então, Gálatas 4, de 1 a 7. Digo, pois, que todo tempo em que um herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja o senhor de tudo,
mas está debaixo dos tutores, dos curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém. Glória a Deus. A dispensação, como meio de provar a Israel, terminou somente com o estabelecimento e a aceitação da lei. Agora vamos para a dispensação da lei. Essa dispensação prolongou-se do Sinai ao Calvário, da promulgação da lei até a crucificação de Cristo, perdurando 1430 anos. Muito se tem escrito sobre a lei, mas também há muitas contradições. Trude Weiss Rosmarin, escritora judaica, escreveu um livro denominado Judaísmo e Cristianismo. As diferenças onde se utiliza de um capítulo inteiro para demonstrar que a lei será sempre o elemento de controvérsia entre o judaísmo e o cristianismo, pois sua existência prega a negação do cristianismo e sua abrogação a negação do judaísmo. Nesse primeiro momento, ressaltaremos que Jesus acreditava no valor da lei, no valor eterno da lei, e também observava todos os seus detalhes. Sob este aspecto, vários foram seus pronunciamentos. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Mas ele veio cumprir a lei, né? Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5, de 17 a 20. Que é o que ela acabou de ler aqui. Sim. No verso 17 do texto bíblico, em referência, o verbo grego usado é plerou, que deriva do substantivo pleroma, plenitude, que significa completar, cumprir, dar plenitude. Cristo ensinava que a Bíblia é a revelação de Deus e, ao mesmo tempo, reconhecia a necessidade de uma tradição viva transmitida pela Igreja, que manifestasse o seu sentido. Justamente por isso dizia ao povo, referindo os seus fariseus, fazei aquilo que vos disserem. Entretanto, se muitos fariseus acrescentavam à lei centenas de pequenas regras, Jesus, ao contrário, levava continuamente o Antigo Testamento às suas fontes, aos 10 mandamentos, a herança espiritual autêntica de Moisés, transmitida pelos profetas. Você vê uma coisa, já havia a palavra, já havia a lei, mas os fariseus criavam o quê? Isso, criavam um monte de coisinhas. Regras. Para ficar sufocando os outros. Isso, regras. Como a gente se vê nos tempos de hoje. Existem muitas regras que são criadas pelos homens. Mas a palavra está aí, né? Ela é a nossa regra de fé e prática. Né? Não é falando mal, mas é igual a Igreja Católica colocou um monte de regra, de dogmas, né? Que não estão na Bíblia. Igual muitas igrejas evangélicas também, né? Colocam um monte de dogmas. Como usos e costumes, por exemplo. Isso, que não está na Bíblia, né? Quando a gente se converteu, a gente era da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus não é. E esse dia eu fiquei sabendo, né? Era uma igreja abençoada, é claro. Uma bênção. A gente aprendia muita palavra ali, muita manifestação de poder de Deus. Mas eu fiquei sabendo que o uso e costume veio porque eles eram da Suécia.
o Daniel Berg, Berg e o Gunnar Wing. E aquele jeito de se vestir era o jeito dos suecos. Então, eles colocaram esse jeito nos assembleianos. E aí a gente andou nessa escravidão por muitos anos. Muitos anos. Não era fácil, não. Porque eu lembro que lá naquele Rio de Janeiro, Naquele calorão. eu usava combinação de algodão. E aparecia por debaixo assim da roupa. E os outros zombavam de mim. Mas eu estava firme ali, né, com Jesus. Mas você vê aqui foram os fariseus acrescentando, e Jesus Regras. voltou à lei. Quando a gente começou a ler a Bíblia, que viu que não tinha nada daquilo na Bíblia, ficou difícil, né? Jesus aprofundou e completou as prescrições éticas da lei. Com efeito, se a lei proibia os assassinatos, Jesus pediu ao homem... Só uma coisa, a gente não foi desobediente. A gente só não andou mais junto. Né? A gente foi para outro lugar. Sim, Deus nos levou, né? É. Porque a gente ficou sendo da Assembleia por muitos anos, mesmo sabendo que tudo aquilo que se pregava ali de uso e costume não era correto, né? E a gente obedecia. Na realidade, o que a Bíblia ensina é o que? A decência. Decência. Né? Se a lei condenava a transgressão da fidelidade matrimonial, Jesus falou do perigo dos sentimentos impuros em si. Se a lei impunha fidelidade ao juramento, Jesus afirmou que não se deve jurar de modo algum. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Que coisa linda que Jesus fez, né? Igual falava da fidelidade. Mas Jesus foi mais fundo. Falou que se desejasse no coração, ele já teria pecado com ela. Já teria sido infiel. Né? E aqui também, para mostrar que não estava mentindo, eu juro. E Jesus fala o quê? Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Que o que passa disso é de procedência maligna. Mateus 5,37. O Antigo Testamento colocava a justiça como base da lei. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Êxodo 21, 24. Jesus distinguiu com nitidez o direito penal de uma justiça baseada em outros princípios. Né? Mandou amar, né? É comum os seres humanos odiarem seus inimigos, mas os filhos de Deus devem vencer o mal com o bem. Devem lutar em seus corações contra o sentimento de vingança. Não só devem desejar o bem daqueles que os ofendem. Eis aqui o vértice espiritual para o qual Jesus chama o homem. Essa semana a gente ouviu a palavra, né, falando, alguém falou mal de você, começa a orar pela pessoa que falou mal de você, né? Eu e Jorge temos feito isso, né? Alguém andou falando muito mal de nós e a gente tem orado por eles. Porque quando a gente ora, não há lugar para sentimento ruim. Diante de Deus, você não vai ter sentimento ruim. O diabo espera que a gente fique com raiva. Fique buscando a justiça da gente. Mas a justiça da gente está na mão de Deus. Está na mão do Senhor. A lei considerava próximos. A lei considerava próximos apenas os que pertenciam à mesma tribo e os companheiros de fé. Jesus, ao contrário, não limita este conceito a termos tão restritos. Uma vez, certo doutor da lei lhe perguntou: quem é o meu próximo? Em vez de responder com uma definição teórica, Jesus contou-lhe a história de um judeu que, um dia, caiu nas mãos de salteadores. Debilitado pelas pancadas, não conseguia se levantar do chão e, pesaroso, viu um sacerdote e depois um levita, prestador de serviço do templo, passarem de largo. Assim, é claro que ele não esperava socorro de um samaritano, que também passava por ali. Seria possível aquele estrangeiro... Que eles se odiavam, né, na realidade. Né? E herético ser melhor do que nós, a igreja? No entanto, foi o estrangeiro quem parou e, sem lhe fazer qualquer pergunta, ajudou aquele homem. Atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Em seguida, colocou-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele.
Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus no final da história àquele homem culto. E a resposta foi: o que usou de misericórdia. Então Jesus disse ao doutor da lei: vai e faz da mesma maneira. Lucas 10, 25, 37. Que linda é nosso Jesus, Como né? ele surpreendia todos, Como ele é né? Eles lindo, esperavam é. uma atitude, uma resposta dele, que era racional deles, que era óbvia. Jesus vinha com algo surpreendente. Jesus, portanto, induziu aquele doutor da lei a aceitar a ideia de que irmão e próximo podem ser qualquer homem. Poder-se-ia pensar que, com essas palavras, Jesus atentava contra a tradição e tornava, assim, impossível aos que a ela se mantinham fiéis aceitar o seu ensinamento. Na realidade, Jesus não transgrediu o fundamento da tradição. Com efeito, o Antigo Testamento reconhecia a autoridade da revelação individual. Aliás, os profetas haviam ensinado justamente em virtude deste dom exclusivo dado aos enviados. O início da era dos doutores da lei não significava que a ação do Espírito de Deus tivesse terminado. Por isso, o Talmud dava importância capital às posições pessoais dos mestres isoladamente, e não era rara a ocasião em que os aforismos e as opiniões dos rabinos eram colocados no mesmo plano da Torá, e até num plano mais alto do que esta. Segundo a antiga coletânea Exegeses Rabínicas, Tosefta era permitido aos mestres abolir partes dos preceitos da lei. Como consequência, a pregação de Jesus não quis romper com os princípios do Antigo Testamento, nem quando ele rejeitou algumas regras do Torá, em geral referentes a restrições alimentares, regras que, na época, foram encaixadas na lei com o fim de preservar o povo escolhido da influência dos outros povos. Contudo, tais normas foram se complicando de geração em geração e terminaram por se transformar num sistema de tabus que dificilmente poderia ser observado. Assim, embora a distinção dos alimentos em puros e impuros pertencesse às Escrituras, Jesus, com grande decisão, declarou-a superada. Impuros são simplesmente os pensamentos, os instintos e as ações dos homens. Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Né? Foi mais fundo, né? Eles ficavam se atendo. É que nem muitos crentes que a gente vê mudar de igreja, né? Eles começam a culpar aquilo que está em volta dele dos problemas dele. Mas normalmente os problemas estão aqui dentro. Dentro da gente. Dentro de nós, né? Mas a nossa tendência é muito forte de culpar a tudo que está à nossa volta. Transferir, né? É o ato da transferência, Transfere o pecado. É aquela igreja lá, né? Eu já vi crente falando assim, eu vou mudar de igreja, que naquela igreja todo mundo é rico. Eu vou para lá também. Então, e aqui Jesus mostra que está dentro do homem, né? O mal, não é o que ele come, né? Mas pera lá, né, gente? Não vai sair também comendo tudo que não deve, né? Principalmente comida oferecida a ídolo. Vamos vigiar. A Bíblia fala isso, né? Assim, embora a distinção... Não, porque do homem... Aqui, ó. Porque do coração procede... Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Porque na realidade, o ato do pecado, ele começa dentro do ser humano. Ele começa então a imaginar, a racionalizar, a pensar, a supor, e assim ele vai criando, vai se formando dentro dele, quando as mortes, os adultérios, ou seja,
cara que vai cair no adultério, primeiro ele vai cultivando aquilo ali, vai cultivando até que ele cai no adultério, na prostituição. O ladrão, ele fica à espreita para roubar, ele articula, né? Tudo isso vem de dentro do ser humano. Nós temos pouco tempo, eu vou ler só até aqui, Tá né? Quanto aos jejuns, o mestre da Galileia não gostava que o povo lhe desse tanto valor. Na antiguidade, o jejum era uma maneira de exprimir exteriormente a dor, mas na época cristã já era tido como sinal de devoção. Os discípulos de João Batista sentiam estranheza por Jesus não obrigar seus seguidores a observar os jejuns, como João fazia com eles. Questionado, disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Mateus 9,15. O ascetismo não é um fim, mas um meio. O fim é estar perto de Deus. Ora, aqueles que estão ao lado do Filho do Homem já alcançaram este objetivo e, portanto, não têm necessidade de qualquer jejum. Seja como for, Jesus não menosprezava a ascese. Ele mesmo jejuou mais de um mês no deserto, mas também sabia que haveriam de chegar dias difíceis para os discípulos, quando então lhe seria indispensável o jejum. Vou continuar, Jorge. Assim, as explanações de Jesus sobre o Antigo Testamento deixavam entrever o perfil do Novo Testamento. Muitas normas e ritos velhos empalideciam e perdiam importância à luz do Evangelho. Eles tiveram a sua época, muito embora os doutores da lei procurassem salvá-los a todo custo. Mas Jesus era muito claro: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Marcos 2, 21, 22. Não se rejeita completamente o velho edifício. Aliás, ao lado dele constrói-se o novo, para o qual o anterior será uma sala de espera. Jesus não aboliu da religião as normas, mas sempre ensinou a primazia do amor, da fé, da atitude espiritual e interior sobre elas. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Muito lindo, É né? muito importante. Você vê que é a escatologia de Apocalipse, mas é importante a gente conhecer as dispensações até a gente chegar na dispensação que é a Da dispensação graça. do reino, da graça e do reino. Depois do reino. Que é na próxima sexta-feira. Nós vamos. Não, hoje é. Hoje é Segunda, tem na quarta próxima ainda. quarta-feira, nós vamos então falar sobre a dispensação da graça e a dispensação do reino. Isso. Nós louvamos a Deus pela sua companhia. Sim, irmã Luciene, a ficamos paz. felizes por contar com você. A gente vê que você tem recebido de Deus aquilo que Deus entregou para nós estamos dando para você. E a gente Estamos aprendendo junto, nós né? estamos aprendendo juntos. Sim. Nós estamos estudando, estamos nos preparando para o Senhor. Eu quero convidar você para amanhã, às 20 horas, né, estar conosco no nosso culto em casa. Será, como tem sido, uma grande bênção na vida de todos nós. Deus tem falado muito nesses cultos. Então eu convido que você venha fazer parte conosco. Nós, terminando esse nosso estudo de hoje, nós vamos compartilhá-lo lá no nosso no Facebook, e também vamos colocar lá no nosso canal no YouTube. O culto em casa é uma live, explica, Jorge. O culto em casa é uma live, né? Isso. Que nós, quem já está acostumado já conhece, né? Sim. Convide seus amigos para cultuar conosco. E também nós vamos então, nós colocamos um novo, como é que fala? Logotipo? O logo lá no nosso canal do YouTube. E temos compartilhado esse canal para que você possa entrar lá, incentiva as pessoas a se inscreverem no nosso canal e muitas outras pessoas possam ter acesso a ele.
Amém? Que Deus possa te abençoar e que te dê uma noite maravilhosa. Amém? Amém, amém. Até mais. Até mais.